Então, pessoal, sejam bem-vindos a esta aula onde nós vamos falar das regras de escrita ou de concepção do HTML. Para nós conseguirmos escrever código HTML, existem algumas regras que nós vamos aprender, existe uma estrutura que nós vamos aprender. É basicamente as regras para começarmos então efetivamente a escrever o código HTML, a linguagem HTML. Bom, a sintaxe, conforme nós já sabemos, são as regras que determinam a escrita da linguagem HTML. Dentro dela, nós vamos entender primeiro o conceito de tags. Todo documento HTML é feito a partir de elementos de marcações e estes são formados através de tags. Estas marcações definem o tipo de conteúdo e informam ao navegador como ele deve ser apresentado na página. As tags, elas são marcas específicas que delimitam o conteúdo, informando ao navegador sobre que tipo de informação se trata. Isso mesmo, seja um título, um parágrafo, uma lista. Toda tag contém um nome da marca, e este também dá designação ao elemento HTML. Basicamente, as tags indicam ao navegador se nós estamos a lidar com um link, se estamos a lidar com um parágrafo, se estamos a lidar com uma lista e assim sucessivamente. Ok? Bom, todo elemento visual que você identifica em uma página web, desde um texto, uma foto ou um vídeo, são inseridos de tags ou através de tags. Bom, temos aqui uma explicação mais detalhada daquilo que é uma tag, não é? Primeiro, ao escrever, nós vamos colocar o sinal de menor e depois o nome da tag e o sinal de maior. Nós também temos aqui do lado direito a tag que fecha, não é? Que basicamente nós vamos ter o nome da tag, vamos ter o sinal de menor, a barra de fechamento, vamos ter o nome da tag e o sinal de maior. Nós em tags simples ou em tags normais, nós vamos sempre usar estas duas, uma para abrir, outra para fechar, e dentro estará o conteúdo, tá? Mas vamos compreender isso mais lá para frente. Para constituir o elemento HTML, precisamos de dois tipos de tags, mais o conteúdo. Os dois tipos de tags são tag de abertura e tag de fechamento, conforme já vimos lá atrás. Bom, tudo que estiver contido entre uma tag de abertura e uma tag de fechamento representa o conteúdo, isso mesmo, e este será processado segundo o comando contido na tag. Para exemplificar, vamos usar o elemento HTML que marca parágrafos. Bom, quando nós usamos aqui a tag de abertura P, não é? Sinal de menor, o nome da tag que é P, e o sinal de maior, compondo assim essa tag de parágrafo, está a dizer ao navegador: olha, isto aqui que está entre a tag P, não é? De abertura e fechamento, isso significa que é um parágrafo. Estamos a dizer isto ao navegador. É basicamente isso. Como funciona o HTML nos bastidores. Basicamente, o código para inserir um elemento HTML segue a lógica apresentada abaixo. Então, tag, depois dentro, conteúdo a ser visualizado na página web e depois a tag de fechamento. Agora então vamos entrar nesse conceito que é elementos nulos, vazios ou void. Elementos nulos são marcações que só possuem tag de abertura, isso mesmo, não possuem tag de fechamento. Elas têm um fechamento automático. Essas tags não podem conter texto ou elementos aninhados dentro deles.
já que não possuem tags de fechamento. Vamos ver um pouco disso. E as tags não podem ter espaços entre os sinais de maior para o comando, como este exemplo que nós temos aqui. Não pode estar assim, tá? Não pode estar sinal de menor, espaço, depois o nome da tag e só depois então o sinal de maior. Assim não. As tags podem ser escritas tanto em maiúsculo quanto em minúsculo, isso mesmo. Entretanto, por questões de estética e também por indicação dos padrões web e boas práticas, recomenda-se todo o uso em minúsculo. Isso mesmo, é mais recomendado, inclusive lê-se melhor quando está em minúsculo. Exemplo, tag, válido, mas não é uma boa prática. Embaixo temos a boa prática que é escrever tudo minúsculo. Em arquivos XHTML, essas tags elas possuem autofechamento, ou seja, a barra. Já para a especificação, W3C em HTML5 não necessita de autofechamento, apesar de não trazer efeito algum ao elemento seu uso. Bom, nós sabemos que isso vai existir muito, não é? Existem aqueles códigos que vão passar, tá? Tanto para a linguagem de programação, inclusive, vão passar. As linguagens, elas sofrem alteração. Nós vimos a evolução do HTML, então elas sofrem alteração. Mas existem, independentemente do avanço das versões daquela linguagem, existem algumas coisas que ainda vão funcionar. Mesmo que seja de versões anteriores, elas vão funcionar. É o exemplo que nós temos aqui. Em XHTML escrevia-se tag, depois barra, vamos dizer, sinal de menor, depois o nome da tag, depois a barra de fechamento e o sinal de maior. Isso mesmo. Então, e em HTML usa-se, né, hoje em dia, o sinal de menor, o nome da tag e o sinal de maior simplesmente. Mas nós, quando usamos este código de XHTML, vai funcionar normalmente, tá? Vai funcionar normalmente, só que já não é preciso. Então, eu recomendo que você use o último, que é o HTML embaixo, que é a prática mais usada. Bom, algumas tags de elementos nulos são área, base, br, call, hr, img, input, link, meta, param. E com o advento do HTML5 foram adicionados nesta lista as tags command, keygen e source. Bom, nós vamos ter uma observação aqui. Para que você consiga dominar aquilo que é o código HTML e qualquer outra linguagem, é necessário que você se atenha aos princípios e você vá memorizando aos poucos. Não tenta memorizar já todas essas tags, né? Sinceramente, eu recomendo que você memorize. Por quê? Amanhã, quando você tiver uma entrevista, amanhã, quando você tiver um teste para fazer, será bom que você memorize, será bom que você tenha noção das principais tags, não é? Eu não estou a pedir que você memorize todas essas tags de primeira, dos elementos nulos, não. Mas se você tiver 60%, 70% dessas tags memorizadas mesmo, porque naquilo que se tange, naquilo que se diz a questão de aprendizado, tu não vais aprender simplesmente pelo fato de chegares diante do computador e simplesmente tentares digitar código, tá? Tu vais, assim, sofrer muito de copy-paste, tá? E no meu caso, particularmente falando, eu entendo que se tu pegares uma folha de papel e começares a escrever código, tu vais ter uma compreensão mais apurada daquilo que é a linguagem em si, tá? Eu já sofri muito disso e a forma como eu resolvo isso é pego uma folha de papel e começo a memorizar, tá, as coisas importantes e só depois então passo para o computador e começo a escrever código. Isso é muito importante para você que está começando no mundo da programação, pois assim tu vais começar com uma boa base, tá? O segredo para você ter fluência, para você
conseguir escrever código de qualquer linguagem é você ter domínio das expressões daquela linguagem, tá? Então, para você ter domínio, é necessário que você procure memorizar. Não estou a dizer tudo, não. Você não vai conseguir memorizar tudo, mas você tem que memorizar aquilo que é essencial, aquilo que é chave, para que quando você estiver diante de um teste, quando você estiver diante de uma entrevista, quando você estiver diante de um cliente, tá a ver? Qualquer que seja a situação, você consiga se virar sem ter que recorrer a outros recursos, tá? Então, é basicamente isso. Temos também as tags, que por último é o último tópico dessa aula, as tags entre tags. Um elemento HTML pode conter outra tag entre suas tags e quantas forem necessárias, tá? Isso define uma hierarquia entre os elementos. O elemento externo pode ser definido como elemento pai e interno como elemento filho. Conforme temos aqui à direita, não é? O exemplo. Então, é basicamente isso. Penso que isso está bem claro. Tags entre tags também pode ser apresentado desta forma, tá? E nós sabemos também que é comum existir elementos dentro de outros elementos. Isso é possível através de tags de um elemento que ficam entre as tags de abertura e de fechamento de outro elemento. Esse processo de inserir um elemento dentro de outro chamamos de aninhamento, ok? Então, é basicamente isso. Eu espero que você esteja a entender. Se você não estiver a entender um conceito, alguma coisa, por favor, deixe nos comentários. E não se esqueça, curta essa aula, comente para que eu traga mais vídeos como esse e não só, traga mais cursos, mais conhecimento para todos nós crescermos. E é isso aí, vemo-nos na próxima aula.